Então hoje a gente sabe que as cortes superiores do Brasil estão mega aparelhadas. Esse é um problema. Então o doutor Sérgio Moro, que nós há pouco elogiávamos, está tomando todas as precauções possíveis, está reunindo todo o conjunto probatório para quando ele poder botar a mão no Lula, e por isso que o Lula está nervoso, ele sabe que é isso que está acontecendo na investigação, o destino do Lula vai ser no mínimo a condução coercitiva para depor. Está sacramentado. Está sacramentado. Avaliação. E eu quero trazer um dado. Lá na CPI da Petrobras, eu tinha apresentado o requerimento para levar o Lula lá, porque o Lula se transformou, depois que deixa a presidência da República, de maneira clara, em traficante de influência. Vamos lá, como disse o Janta, como é que é o negócio com Cuba? O negócio com Cuba, Daniel e Coronel Maciel, é o seguinte: 1 bilhão para o Porto de Mariel, via Odebrecht, que ninguém sabe se o empréstimo é para o governo cubano ou se o empréstimo é para o Odebrecht. O BNDES já vendeu as duas teses. 5% ao ano. O BNDES, e aí vem corroborar o que disse o vereador Janta, o BNDES capta 7,5 no Brasil, emprestou para o governo cubano a 5 ao ano. Quem é que paga os 2,5? Nós, Diego. Nós, literalmente, todos nós que estamos aqui, o pessoal que está aqui na técnica nos assistindo, o pessoal que está em casa participando no trabalho. São a cidadania brasileira pagando imposto que vai pagar os 2,5 da diferença. Aí, quando eu digo que fazem agiotagem com o Rio Grande do Sul, quando se cobra aqui 6% ao ano, mais Selic, quanto é que dá isso? 19? 20, dependendo do tamanho da Selic? E nós pagamos essa maluquice. E Cuba paga 5%. A Venezuela não tem metrô em Porto Alegre. A dona Dilma já prometeu umas 10 vezes o metrô de Porto Alegre. Não tem dinheiro para o metrô de Porto Alegre, mas tem quase $1 bilhão para fazer o metrô de Caracas. A mesma Odebrecht, os mesmos 5% ao ano. Isso é um escândalo. Então, hoje há um conjunto probatório de que Lula, pós-mandato presidencial, era um traficante de influência. Na minha visão, ele também traficou influência enquanto era presidente da República. E a prova disso é o depoimento de Pedro Corrêa, político, deputado, condenado agora, foi condenado no mensalão há 7 anos, agora tomou mais 10 ou 12 do Petrolão. Tá? O Pedro Corrêa? O Pedro Corrêa. Não, tomou 20. É 20? 20. Então, o Pedro Corrêa, o que acontece? Ele disse lá em Curitiba, eu estava lá frente a frente com ele, ele disse em Curitiba que quem apresentou para o Pisolati, para o próprio Pedro Corrêa, o Paulo Roberto Costa, foi o Lula. Eu fui atrás, o Paulo Roberto Costa, eu tenho a certidão de 94 a 2004, eu tenho a certidão de 2004 a 2014. Ele nunca teve filiação partidária. O PP nunca soube da existência de Paulo Roberto Costa. Quem coloca Paulo Roberto Costa, o Paulinho, é Lula, que diz, vou colocá-lo na cota do PP. É aí que, então, o líder do PP e o presidente do PP, Pedro Corrêa, vão visitar Paulo Roberto Costa para acertar que vai ter propina. Mas quem deu o caminho das pedras foi Lula. E Lula concede a Paulo Roberto Costa o título de comendador. Ele é comendador, provavelmente, pelos excelentes serviços prestados à quadrilha. E veja como a coisa vai longe. Paulo Roberto Costa, eu perguntei, como eu estou aqui no teu programa, olhando para o olho dele, Diego, como eu estou fazendo contigo aqui e com os demais companheiros de mesa, eu perguntei, tu recebeu $1,5 milhão para ficar quieto na compra de Passadina, que eu tinha recebido essa informação de dentro da própria Petrobras? Ele disse que sim, recebeu. Que operação é essa da compra de Passadina, que para um diretor da Petrobras calar a boca, ele ganhou $1,5 milhão? Quanto lucrou a quadrilha do PT nisso? Milhões e milhões de dólares, Janta. E a Dilma, que através de André Singer diz que ela foi levada ao erro. Quem não lembra dessa declaração do André Singer quando era porta-voz da presidente? Por um relatório mal preparado por Nestor Cerveró. Eu tenho lá o relatório do doutor César Borromeu, que era o diretor jurídico da área internacional. Lá estão as cláusulas put option e de Marlin. Ela mandou comprar porque ela sabia que tinha uma negociata e que ia render dinheiro para o partido. Ela se submeteu ao processo. A presidente. Na melhor das hipóteses. A presidente. O senhor está dizendo na melhor das hipóteses. Isso que eu estou dizendo. O senhor tem a convicção, então, que ela fez o péssimo negócio... Conscientemente. A presidente Dilma. Porque se ela tivesse qualquer dúvida, ela só dizia, não vamos fazer a compra. Ninguém pode obrigar. Tu pegas a peça de defesa do José Sérgio Gabrielli, que apresentada ao TCU,
ela é frontal contra o Conselho de Administração, porque o TCU, por medo de investir contra o Conselho de Administração, que é quem em última análise tem, pelo Estatuto da Petrobras, a responsabilidade de fazer qualquer tipo de aquisição, investiu contra a diretoria executiva. E a diretoria executiva era um órgão acessório ao Conselho de Administração. Quem comprou Passadina foi Dilma com os conselheiros que disseram o amém por um negócio que se sabia absurdo. Objetivamente, o senhor acha que o Lula vai ser preso? Eu espero, como cidadão brasileiro, que ele seja preso para o bem do Brasil. O que o senhor acha? Tem chance, porque hoje o conjunto probatório que o doutor Sérgio Moro constrói com os procuradores da República é muito sólido. E não é à toa que o Lula está assustado do jeito que está. Ele está perturbado, inclusive emocionalmente, é visível isso nas últimas aparições públicas dele. Por quê? Porque ele sabe que ele corre o sério risco de ser preso. E como é que o país vai encarar, como é que as instituições vão receber um fato que é inédito na história, um ex-presidente preso? Bom, mas nenhum ex-presidente brasileiro em toda a história republicana brasileira enriqueceu nem a família desse presidente como Lula.